Eu acho que vocês até já viram isso, tá? Que foi quando eu falei do Modigliani da exposição. Essa é a minha tese, tá, meninas? Essa foi a minha defesa. Eu aqui, no caso, eu trato do Amadeu Clemente Modigliani, o lado dele totalmente judeu mesmo, tá? Aí eu vesti a minha farda, tá? Fui trabalhar e trouxe no trabalho dele a mística judaica, que para nós quer dizer recebimento, ou seja, Kabbalah, né? Então eu me debrucei sobre isso, que eu acho importante, né? E o que quer dizer isso, né? Compreender, né, a significativa importância de Modigliani e suas obras em sua universalidade. Essa palavra é complexa. Lembrando que quinta-feira que vem nós vamos falar no nosso Arte como Referência 4, né, o primeiro título nosso, vamos tratar do universo. Eu espero ser um dia bem mágico, porque nós vamos falar de 14 bilhões de anos atrás, com a inteligência atual, e tudo isso embasado pelos símbolos da arte, que estão aqui. No caso, o segundo item, compreender a origem e características próprias das obras de Modigliani. Terceiro, verificar a influência judaica desse Sefa, tá? E, no caso, associar as figuras, as configurações das obras de Modigliani e o seu conteúdo de recebimento, seu conteúdo cabalístico, tá? A tese, propriamente, ela tem, claro, uma introdução, né? Ela tem o Modigliani, a vida dele, a tradição cabalista e a mística judaica, tá? O restante são considerações que você tem que defender, tem que ter a bibliografia, e, no caso, eu gosto sempre dos meus livros colocar um timeline, uma linha do tempo, tá? A vida de Modigliani, aqui os pais dele, a rua dele, a casa onde ele nasceu, em Livorno, o bonitão aqui, né? Bonitão mesmo, cara bonito por fora, bonito por dentro, né? Aqui a árvore da família dele, nunca esquecendo que ele é descendente. Vocês conseguem ver o meu mouse? Aqui? Dá para Sim. ver? Ah, que bom. Aqui, ó, vejam só, nós estamos falando do Bento, do Baruch Spinoza, que pertenceu à família dele. Então, ele tem um conteúdo aí bem interessante, né? Não que ele seja spinoziano, mas o livro, o que você quer dizer com spinoziano, né? Porque nós temos, na nossa vertente judaica, nós temos uma linha, né? Uma linha, até parece, né? Porque os rabinos nos enganam. Os rabinos falam para nós que nós somos o povo do livro, né? É mentira, gente. Tá? Nós somos o povo dos livros. Sei lá quantos livros nós temos. Temos os nossos livros básicos, tá? Mas essas duas vertentes, no caso de Modigliani, aqui que nós temos Spinoza, que ele era um naturalista. Hashem, para ele, era a natureza, tá? Que é supostamente o contrário de um ser transcendental. Quando eu falo de transcendental, eu estou falando de Ramban, tá? Século 13 e 14, que são diversos, transcender e natureza. Porém, nos meus estudos de Spinoza, né, e de Ramban, eu percebo que os dois se completam. Isso pode ser da minha personalidade também, mas pelos estudos que eu estou compreendendo hoje, né, talvez, sei lá, no continuar da minha leitura até o final da minha vida, eu possa mudar de opinião. Mas antigamente eu achava que Ramban era somente transcendental, tanto que Ramban gostou muito de Aristóteles durante um período da vida, depois ele deixou de seguir Aristóteles, tá? Aí ele foi para um lado exatamente místico, né? Ramban não gostava de astrologia, ele gostava de um lado transcendental realmente, né? Tanto que quando você lê, né, o Guia dos Perplexos, os 613 Mandamentos, né, eu estou voltando a ler, não, eu estou ouvindo diariamente de um rabi os 613 Mandamentos, tá? É mandado diariamente. Quem manda isso é um Rav que trabalha com Dove. Se vocês quiserem receber isso diariamente, falem com o Rav Dove, que ele manda para vocês, tá?
um Rav que lê, que eu não sei quem é que lê, mas está em português, vem e é legal para você interpretar os 613 mandamentos, que é bem interessante. Tem coisas que, conforme uma outra leitura, você diversa. Então, Modigliani, ele bebeu, sim, da fonte de Spinoza, lembrando que ele é um cefa por parte de pai e de mãe, buscando esse conhecimento, tá? E aí, por estar em Livorno, e o Livorno, o Zoa, aparece em Livorno no século 17 e 18. Olha que interessante. É uma cidade importante para ter o Zohar. Lembram do Zohar? Que é a base da Kabbalah. Tá? O Yetzirah, o Zohar, o Rabahir, o Hatemuná. São livros importantíssimos do período medieval judaico, onde se busca uma visão da Nefesh, da alma, né, profunda. E Modigliani bebeu dessa fonte, sim. Bebeu por causa do seu avô. Esse seu avô aqui, ó, Isaac Garçan. Na minha opinião, ele não devia se chamar Modigliani, que é esse lado. Ele deveria se chamar Garçan, tá? Porque a mãe dele foi uma pessoa muito importante para ele. Claro que o ensinou ivrit, hebraico, óbvio, italiano, o francês, o inglês. Quando ele foi morar na França, ele já falava perfeitamente, sem acento o francês. Isso facilitou muito a vida dele, né? Então é bem... Charles, seja bem-vindo, meu querido. Só por aqui para matar saudade, né? Só para te avisar que eu não estou com saudade de você, nenhuma, viu? Tá? Estou morrendo de saudade desse amigo aí. Então, ele foi um cara muito bem, desculpe o neologismo, muito bem estruturado. Ele teve todo um berço judaico. O pai dele o levou para os templos da arte, os museus. Infelizmente, o avô dele faleceu um ano antes do bar mitzvah dele, tá? O avô dele faleceu quando ele tinha 11 anos, tá? 11 anos e meio, tá? Então, até então, o avô levou ele a um conhecimento místico da Kabbalah e o conhecimento da arte. Como ele nasceu uma criança muito fraca, ele tinha problemas de coração, né? De coração, desculpe. Ele tinha problemas com os pulmões, tá? O coração dele era muito grande. Ele tinha problema, ele era um tísico, né? Tinha problema de coração. E esse problema dele fez com que ele estudasse fora, mas estudasse muito em casa. Então, a família se debruçou sobre ele, dando muito a ele. E por ser uma família classe média, e por vezes classe média alta, quando ele não estava tão bem, a mãe viajava com ele pela Itália. Ele ia estudar em Veneza, ele ia em várias outras cidades, conhecer a história. Então, ele bebeu do conhecimento original, ele bebeu de todas essas fontes, ele foi nos templos da arte. A sinagoga, qual ele fez o seu bar mitzvah, infelizmente ela foi destruída na Segunda Guerra Mundial, mas era uma sinagoga do século XVII. Então, ele bebeu de toda uma tradição. Então, ele tinha, ao mesmo tempo, uma tradição sefa, um conhecimento askenazi, um conhecimento, portanto, tradicional e um conhecimento não judaico. Ele bebeu dessa fonte. Porém, com o passar do tempo, essa aqui é uma das primeiras obras dele, vocês estão vendo? Percebam aqui, olha, uma mão, duas mãos, 3 mãos, 4 mãos, talvez 5 mãos aqui. São trabalhos, mas ele já cuidava muito bem do olhar. Ele é uma pessoa, ele aqui já na França, tá? Aonde ele foi para a França porque o conhecimento que ele adquiriu na Itália não era mais suficiente. Ele precisava de outros conhecimentos, ele precisava de uma modernidade. Portanto, ele foi buscar o contemporâneo na França, que hoje nós chamamos de modernismo. Tá?
Modernismo na arte. Não confundamos modernismo na história, que é no século XV. Tá? Então, nós estamos aí no período quando surge o modernismo, 1874. Nesse momento, ele chega, ele bebe de todas essas outras fontes, conhece, desculpe, outros, vários artistas, e ele começa a desfrutar de várias culturas, de várias pessoas. Os seus trabalhos, ele explode com os seus trabalhos. Né? De 1909 a 1914, dezembro de 1914, ele se sente um escultor. Então, ele trabalha muito. Agora, um escultor, né? O que faz um escultor? O escultor, para esculpir, ele tem que aprender a desenhar. Se ele não sabe desenhar, pelo meu conhecimento histórico e como Marchand, o escultor ele tem que desenhar muito, porque ele tem que tirar da sua mente, do seu coração, do seu sentimento, e colocar no bidimensional para depois tridimensionalizar. Ele precisa muito disso. E percebam que a musculatura de um verdadeiro escultor, aquele que esculpe mesmo, é diferente a musculatura de um bidimensionalista, de um pintor. Tanto que um pintor de aquarela, percebam que é engraçado isso, é diferente a musculatura de um pintor a óleo, é diferente da musculatura de um escultor que usa determinado outro tipo de tinta, tinta que seca rápido, dá uma outra musculatura. Às vezes, essas musculaturas não são perceptíveis, tá? Mas o supinador, esse músculo aqui, ele tem toda uma vertente diferente da agilidade do pincel. Então, quando você usa tintas à base de petróleo, né, a secura, o secar é muito mais rápido. É diferente do trabalho com o óleo, é diferente do trabalho com o guacho, a quantidade de água que tem o guacho ou o guache. Né? Você tem toda essa mudança. O trabalho com crayon, você mexe com músculos diferentes. Você tem todo esse vestido, ele é transformado pelas tuas técnicas, né? Sua técnica. Olha, técnica do grego, arte, criação, né? Então, quando ele percebe que não consegue ser escultor, como assim ele não percebe? Ele era um mau escultor? De jeito nenhum. Uma escultura dele foi vendida por mais de 50 milhões de dólares, tá? Então, ele foi fantástico, porém, ele não tinha estrutura física, por causa dos seus pulmões, de carregar a pedra, do pó da pedra. Isso fazia muito mal a ele. Então, quando ele volta a pintar, em dezembro de 1914 para 1915, é um outro artista. Nesse momento, ele explode. Nesse momento, ele vira realmente o que nós conhecemos hoje. Esse grande artista. Esse artista que consegue, quando nós estamos vendo mulheres nuas, percebo que não são mulheres somente sensuais, mas sim mulheres que estão apresentando para nós todo um conteúdo do útero, da geração, a importância das mulheres para ele. Era muito importante. Essa é Jeanne Hepterne, né? A sua grande companheira. Né? Então, claro, Beatrice também, ou Beatrice, que é uma londrina, que também se apaixonou por ele. Então, é um homem de muitas mulheres, de muitas histórias, que aprendeu muito com as mulheres. Porém, entrando aqui ao jazigo dele, que tem uma história triste, né? Isso que ele morreu, né? A sua esposa, né? A sua companheira, eles não chegaram a casar nunca, apesar dele ter escrito uma carta para ela, né? Para Jane, essa menina que está aqui à frente, que eles iriam se casar. E nesse momento, quando ele falece, no dia seguinte, a Jeanne, grávida do segundo filho deles, se suicida. Ela estava grávida de 8 meses, não aguentou viver sem ele. Porém, eles só foram colocados juntos 9 anos depois. Agora, veja que interessante. Nessa tese,
eu coloco que eles só foram viver juntos, né, no pós-vida, no caso corpóreo, 10 anos. Então, se a gente continua estudando, a gente percebe que a gente está sempre modificando também. Depois que eu descobri que foram 9 anos e não 10 anos. Então, a gente precisa ter a liberdade de saber que erra. E é muito importante não carregar essa mochila do erro, né? Errou, mudou-se. Isso tudo que nós falamos agora foi o primeiro capítulo, né? Agora entrando na tradição judaico-cabalística. Cabalá. Aonde a Cabalá, o que é a Cabalá? A Cabalá é o recebimento. Recebimento do quê? De Hashem, de Deus, né? E só que nós vamos falar isso na quinta-feira. O universo, ele surgiu há 14 bilhões de anos atrás com o som. Então, Deus falou e o universo foi criado. Essa é a magia da Cabalá. A Cabalá é o falar com peso. Por isso que cada uma das 22 letras tem o seu equivalente numérico. Então, portanto, a grama, a palavra, tem o grama, tem o seu peso. Isso é importantíssimo. Por isso que nós temos aqui uma árvore cabalística, onde você tem, nós estamos vendo um desenho, portanto, é bidimensional. Modigliani se debruçou nesse estudo. O que vocês estão vendo aqui, imaginem isso no tridimensional. Cada uma dessas zefirá, onde nós temos essas zefirotes, são vasos. Vasos que são derramado luz. E cada vez que um vaso desse é preenchido por luz, tem o equivalente à nossa cabeça. O nosso cérebro é preenchido por conhecimento, por Da'at. Vejam que essa época nem tinha o Da'at. Vocês estão vendo o meu mouse aqui? Ó? O mouse está aqui, está vendo? Ó? O Da'at ele fica aqui. Nessa época nem se desenhava Da'at, que é conhecimento, mas já se tinha Rokhmah. Estão vendo aqui essa Zefirá? Vocês conseguem ver? Tá? Nós estamos aqui embaixo, gente, o nosso nível de consciência. Conforme nós vamos nos estudando, nós vamos tendo essas ligações nos vasos. E o que tem nessas ligações? As letras do alfabeto Ivrit, do hebraico. Aqui nós temos a Ein Sof Aur, a Ein Sof Aur. Nós temos a luz divina que desce os vasos a partir da escrita e das palavras. Modigliani bebeu isso. Então ele foi trazendo esse conhecimento em suas obras. Essa obra intitulada A Judia. Percebam esse pescoço. E ela nos olha. Como a própria Mona Lisa. Ela sabe dos nossos segredos. Ela está buscando o nosso conhecimento. Pera só um pouquinho. Eu estou vendo a Tânia aqui com a gente. Taninha, sim. Você está com a gente aqui? Sim, que linda! Então, Modigliani, ele começou a fazer as pinturas. Vocês estão vendo esses pescoços? Tá? Eu vou voltar agora. Olha só, gente. Estão vendo essas ligações? É o que ele vai transmitindo em suas obras. Porque se vocês estão me ouvindo, claro, o que vocês estão ouvindo, que está chegando até vocês, não é a minha voz. É um aparelho que, através da eletrônica, chega esse tom até vocês. Tá? Mas isso tudo vem todo de um trabalho qual realmente aqui em casa eu posso falar porque eu tenho cordas vocais no meu pescoço. E por que minhas cordas vocais funcionam? Porque eu solto o ar dos meus pulmões. Aí emite uma música, um som. Esse som, ele tem um sentido semiótico, que são as palavras. E as palavras têm peso. Então, nós conseguimos ter uma comum unificação, uma comunicação. Então, ele começa a trazer isso pelos seus trabalhos, pelos seus desenhos, pelas suas pinturas e pelas suas esculturas, longilíneas, verticais.
sim? Ele percebe a descida e a subida da luz. Esse aqui, Pati, esse aqui é um trabalho dele de astrologia. Olha isso, tá? Aqui nós temos textos que ele trata de Hermes Trismegistus, de alquimia. Isso aqui é a letra dele, são os cadernos dele, tá? Vejam só, o que nós estamos vendo ali da árvore cabalística, aqui nós temos a própria Cabalá, os estudos dele. Então, ele se debruçou no estudo judaico-cabalístico e foi colocando todo esse conhecimento. Percebam aqui cada Zefirá, tendo essa Zefirot, tá? Tendo o alfabeto, ele passou isso para os seus desenhos. Olha o pescoço aqui, olha o trabalho, olha Bet, Tet, ele desenvolvendo toda a questão logística do Aleph Beit, tá? Aonde ele começa, portanto, a desenhar a cabeça e os ligamentos. Vejam, aqui os seus amigos, a pintar os olhos ou não das obras. Por quê? Por causa do sistema cabalístico propriamente da árvore. Vejam esse trabalho magnífico dele, sim? Olha o tamanho do pescoço, os olhos, não com as íris, aonde aqui eu estou trazendo somente um conhecimento que ele adquiriu com o avô, da 18ª dinastia egípcia, onde nós temos a bela que caminha, Nefertiti. Estão vendo aqui? Eu estou puxando para esse trabalho. Então, ele bebeu de todo esse conhecimento, ele bebeu dessas fontes, tá? Alquimia judaica, que se utiliza as árvores cabalísticas. E aqui a Jane Rebuterne, a sua, novamente, olha que interessante esse trabalho, vejam essa obra, o amor da vida dele, olha isso, ele trazendo para nós esses signos, esses símbolos, esses significantes, esses significados transcendentais, portanto, bebendo de uma fonte de Rambam, e, sem dúvida alguma, também tratando da natureza, como Spinoza. Aqui são 3 altos retratos que ele fez durante a vida, sim? Aqui nós temos um Pierrot, nós temos ele como um rabino, e aqui o seu último trabalho. Percebam os olhos, mas vamos ver isso mais adiante, tá? Os olhos que ele pintou para ele, olha a diferença disso. Isso tudo pede uma análise profunda. Vamos nos aprofundar, portanto, tá? Nesse momento que ele trata, ele faz o seu último trabalho, o seu último autorretrato, aonde ele vai perceber a coroa, Keter. Nesse momento ele busca o autoconhecimento e percebe-se com a escuridão do seu olhar que a transcendência dele está próxima. E nesse momento, Modigliani começa a se autoanalisar, ascendendo ao seu conhecimento, né? Compreendendo a sua busca, né? Bem, deixa eu arrumar aqui agora olhando vocês. Modigliani, esse é um trabalho que no começo, quando eu fui buscar isso, me ligaram em 2009 de Roma, do Instituto Modigliani, para que eu fizesse co-curadoria de Modigliani aqui no Brasil, junto com Christian Parisot, que é o maior conhecedor de Modigliani no mundo, né? Óbvio que eu fiquei espantado e aceitaria que eles não me ouçam. Não, hoje eles podem ouvir que já me pagaram. Eu faria até de graça. Tá? Óbvio que sim. Imagina, eu nunca imaginei que o Olivinho, que fala aqui para vocês, seria o curador de um dos maiores artistas do mundo. Ser o curador de um artista como esse é impressionante. Agora, vejam, nós estávamos brincando aqui com o espiritismo no começo,
E eu estou brincando, falando leve, jamais brincarei realmente com isso, certo, meu caro amigo Val? Tá? Mas a vida é muito estranha, a vida ela é muito engraçada. Todos vocês sabem aonde estavam quando caíram as Torres Gêmeas, correto? Todos vocês sabem. Eu estava vendendo um Modigliani. Olha que coisa isso na vida. A vida ela é muito, ela é engraçada, ela é estranha. Então, quando me ligam em 2009, né, eu jamais pensaria que eu iria buscar uma tese sobre ele. Tá, eu estudo Kabbalah há 25 anos, hoje há 27, mas o quanto que eu sei de arte, o quanto que eu sei de Kabbalah, acreditem, não estou sendo em nenhum momento um ser de falsa humildade. É muito pouco, gente. O conhecimento que a gente tem na vida, ele é muito pouco. Por isso que é importante, seja a área que você trabalhe, tenha muitos amigos. Se não dá para ter amizade, tenham muitos colegas na área que vocês trabalhem, porque eles te ajudarão. Porque não dá para saber. No mercado de arte, então, acreditem em mim, é impossível. O universo da arte, quando você vai fazer uma avaliação de uma obra, por mais que você seja um grande... Sim, eu fiz a minha tese sobre Modigliani, então quer dizer que eu sei tudo sobre Modigliani? Nunca. Eu posso saber bastante, tá? Mas mesmo assim eu preciso de colegas. E se for possível, que sejam amigos. É melhor ainda, tá? Então, quando eu percebi que dava para juntar a Kabbalah com o Modigliani, mas ele era judeu, então ele sabe de Kabbalah? Não, nós sabemos que não. Nós, enquanto judeus, sabemos muito bem que isso não quer dizer que, por ser judeu, a gente sabe Kabbalah. Quantos cabalistas que realmente nós conhecemos? Tá? É um assunto muito complexo, que beira até a loucura pelo conhecimento. Né? É um conhecimento magnífico. Nós estamos falando do despertar da consciência, de atravessar o abismo do conhecimento para chegar ao mundo da sabedoria. O que é a Kabbalah? Kabbalah é um mapa para Deus. Como assim? É um mapa para Deus. Imagina, lembram quando nós tínhamos o templo? Aquele Cohen que entrava para conversar com Deus uma vez por ano, que entrava amarrado para que puxassem ele, para que ele não fosse fulminado no momento que Deus falasse com ele. Lembram das histórias que nos contam? Então, Kabbalah é isso. E aí, de repente, eu descubro, olha que presente, os cadernos, os sketchbook de Modigliani. O que vocês tiveram o prazer de ver aqui hoje são os cadernos desenhados por Amadeu Clemente Modigliani, que traz uma tradição de 6.000 anos, que ele despejou nos seus olhos. Olhos não olhos de ver também, mas olhos enquanto pintura, enquanto técnica. Quando você olha uma obra de Modigliani e começa a se despertar por esse conhecimento, você começa a perceber o quanto que esse homem é, não que ele é um verdadeiro artista. Ele está trazendo para aquele que sabe observar. Lembram dessa frase do ocultismo? O mestre aparece quando o discípulo está pronto. É sempre assim. É como aquele professor certo que às vezes nunca aparece, mas quando aparece é que você está pronto para ouvi-lo. Porque não adianta nada você ter um bom professor se você não está com o seu copo vazio.
O garçom não vai te servir se o teu copo está cheio. O garçom precisa ver o teu copo vazio. E aí Modigliani começou a mostrar o meu copo vazio. Quando você começa a juntar essas coisas, e elas, não tem outra palavra, vai, começa a coincidir, as coisas vão aparecendo. Vocês sabem do que eu estou falando. Lembra? Quando a gente está procurando e a gente acha, porque só tem um jeito de achar. Qual que é o jeito? Está procurando. Porque isso que tem a frase feita aqui em português, né? Português brasileiro. Quem procura, acha. Agora, por que eu estou falando dele de novo aqui para vocês hoje, né? Claro, estamos encerrando uma exposição que é amanhã, né, Val? Mas eu espero passar para vocês aqui uma grande chave do ocultismo, tá? Do hermetismo, da magia, de todo esse mundo misterioso. O que está acontecendo aqui dentro agora, de nós, de cada um de nós, tá? Nós não sabemos. A maior parte de coisas que nós ainda vamos viver, olha que fantástico, nós não sabemos. Mas, Olívio, se eu não vou saber, como que... Pois é, esse é o grande mistério, latim, mister da vida. Nós buscamos o que não temos, nós buscamos o desconhecido, e de repente nós temos artistas, vocês artistas que estão ouvindo, olha a importância de vocês na vida. Qual que é a importância na vida? Transmitir o desconhecido, esse mundo semiótico, esse mundo de representações, que se transformam em apresentações, que se transformam em presentes, presentes até como gift mesmo, tá? Representação, não, melhor assim, representação, apresentação e presente. Só que esse presente, o nosso tempo do verbo que a gente usa, lembra? Presente, pretérito e futuro. Está errado. Então, quer dizer, vocês estão me olhando, né? Ó, eu estou no presente, atrás de mim está o pretérito, e na minha frente está o futuro. Opa, mas o que tem em cima de mim? O que tem embaixo de mim? O que tem à minha direita? O que tem à minha esquerda? Esses três tempos são simplesmente para iniciar uma forma de pensamento. A partir do momento que eu me descubro ao ver artistas como Modigliani, nesse momento eu percebo que não sei. E nesse momento meu copo, meu corpo está vazio. E o que vai acontecer com ele? Eu vou cabalar, eu vou receber. Então, para viver, eu tenho que esvaziar. Lembra quando, de repente, você tem uma pessoa que é um sábio na tua frente? E aí você chega, você vai conversar com ele e você já sabe tudo. Você fala, não, eu sei tudo isso. Você está perdendo a oportunidade de estar vazio. A oportunidade de errar. Então, ler, observar, escrutar um artista como Modigliani é se esvaziar. E, nesse momento, poder receber. Isso é Modigliani, gente. Tá? Vamos lá, vai. E aí? Aí, Val. Liga o teu som, Val. Liga o som. Vamos. Liga os sons. Vamos trocar. Parabéns, lindo. Isso é Modigliani, gente. Isso é história. Quem é artista? Agora a pergunta é, né? Quem não é artista? No mínimo, você é artista de você mesmo. Né? Você está vivendo.
Não é à toa que todas as palavras em arte vieram de alquimia. Vocês não aguentam mais que eu fale isso. A grande sacada é essa, né? Você pega nas universitas, século XI, XII, XIII, a grande arte. Qual que é a grande arte? A grande arte é você se auto-reconhecer. Essa é a grande sacada. Então, é um tratado alquímico. Obrigado, Val. É isso. Gente, vamos lá. Eu gostaria de ouvir vocês. Por Eu queria gentileza. fazer uma pergunta. Eu queria saber se tem uma relação, assim, você apresentou isso, mas eu queria só, assim, assegurar de que eu entendi, que quando ele começou a estudar a Cabala, ele começou a escurecer os olhos, ou tem alguma relação isso, ou não? Nossa. Pati, Foi depois? Não, olha, eu não tenho como ser Hoje lógico, formal, matemático com disso. você. Eu não tenho como ser preciso para te responder. Eu vou te falar da minha experiência na Itália com as obras dele, tá? Com a experiência de estudos e de colegas e amigos que beberam da fonte dele. Christian Parisot ganhou da Jane, não Jane Rebuterne, Jane Modigliani, a filha do casal, ele ganhou o instituto dela. Então, nesse momento, Christian, ele ganhou todo um conhecimento da experiência de vida da filha dele, que bebeu das fontes, não diretamente do pai, mas da família Modigliani, da convivência com os Modigliani, tá? Que ela foi morar com a irmã de Modigliani, Margherite, e nesse momento quem foi buscá-la foi o irmão dela, que era um comunista, um cara bastante interessante, que cada um tem os irmãos dele, o que fizeram cada irmão, né? Então é legal, só que aí vocês me matariam se eu entrasse nisso. Então, o que eu percebi, que através de Isaac Garçon, o avô dele, durante os seus... durante mais ou menos uns 7 a 6 anos de vida, quando ele já deixou de ser infantil, um infante, virou já uma criança e virou quase que um teenager, tá? Ele começou a beber dessas fontes e o avô deu tudo a ele. E o avô devia ser uma pessoa bastante perceptível, né? Então, percebendo da velhice dele, do estado dele, foi dando a ele todo esse conhecimento dos museus e o conhecimento de um cefa religioso, que passou para ele todo esse conhecimento cabalístico. Porém, esses cadernos que eu tenho de Modigliani, eles não ultrapassam 1907, 1906, a conclusão que eu cheguei. Então, veja, esse é um período que ele está chegando, ele está chegando na França. Ele está com 22, 23 anos, chegando na França, e aí olha o que acontece. Ele saiu de onde? Da Itália. Você já morou sozinha em algum lugar, Paty? Já? Isso. Lembra aquele momento que você está sem família, está sem companheiro, e você está sozinha, e você vai buscar força aonde? Dentro de você. Esse cara, ele saiu do seio da família em busca de conhecimento. Saiu do seio da Itália em busca de conhecimento. Aí ele chega... Tá, ele não era igual Picasso. Picasso, quando chega, ele chegou 2 anos depois, tá? Picasso não falava francês, então a dificuldade era outra. Modigliani, sim, falava francês, falava outros idiomas. Ele era, assim, um cara muito bem preparado, tanto financeiramente quanto intelectualmente. Ele era um judeu, cefa, preparadíssimo, tá? Tinha todo esse conhecimento. Tanto que ele nunca pegou nenhum estilo. Esse estilo é dele. Tá? Ele criou isso. Ele bebeu dele.
bebeu dele. Claro, eu estou sendo também prepotente. Ele bebeu de várias fontes, mas ele criou o seu ser, o seu modelo, a sua forma de clarear a sua vida. Tá? Lembrando que o Bereshit começa com a treva, e da treva surgiu a luz. Então, primeiro, nós não temos a luz, primeiro nós temos a treva, Bereshit, o Gênesis. Tá? Não é à toa que a primeira letra da Torá é B. Por quê? Porque não é Aleph, porque é bem e mal. A Torá começa com a segunda letra do alfabeto. Por que a segunda? Porque é bem e mal. Então, todos nós estamos buscando luz. Entenda a luz enquanto conhecimento, para virar sabedoria. Da'at para virar Chokhmah. Essa é a chave. Então, ele começou na solidão a buscar esses cadernos. Então, deve ter tido passagem com os amores, e ele era um cara que teve muitas mulheres, teve sim, mas cada mulher que ele teve, ela também foi a mãe dele. O jeito com que ele tratava, o jeito como ele era tratado pelas mulheres. Ele sabia, claro, ele teve a dificuldade, ele teve um outro filho fora do casamento. Aí nós temos que analisar toda uma história desse filho, tá? O que aconteceu, por que não foi admitido. Mas ele era uma pessoa que ouvia tanto que vários desenhos que ele fez são desenhos persas antigos, que ele traz um desenho de mulheres que utilizavam pelos persas segurando peso. Aí é uma outra história. Aí vocês me matariam se eu fosse... Está entrando uma musiquinha aqui muito interessante, tá? Desculpem. Então, eu acho, Paty, que ele foi bebendo dele. Olha que interessante, da solidão dele. A palavra solidão vem de solitário, único, só que a palavra solidão vem de sol, que é o único. E sol, o que é? Sol é uma estrela, não é planeta. O sol tem luz própria. Tá? Eu, nesse momento, eu sou um cara iluminado. Nossa, o iluminado é o cara importante? Não, nos ensinaram errado. Vocês estão vendo esse clarinho que está chegando aqui? Eu estou sendo iluminado. Eu queria ser iluminante. Por que eu sou iluminado? Porque eu não tenho luz própria. A grande sacada é ter luz própria. Essa é a busca do grande mistério. Então, Modigliani, no seu momento só, onde ele começou a usar esses cadernos. Olha a palavra desenho. Desenho, desígnio, dessigno, signo. Por isso que vocês têm assinatura, assignatura, assigno, o signo. Ele buscou o autoconhecimento. E aí ele foi percebendo, pela sorte dele, a mãe dele em casa chamavam ele de Dedo, que é o diminutivo de Amadeu, Amadeuzinho, Amadedo, Dedo. A mãe dele já falava que Dedo seria um grande artista. Está escrito isso no diário dela. Então, ele teve o recebimento de ser um artista. Então, em vários momentos... olha onde eu vou te responder agora. Acho que em vários momentos na vida dele, ele foi juntando conhecimentos, me receba agora, conhecimentos que viraram sabedoria. Ali ele pintou, ali ele começou a perceber, aonde ele ouviu em Leonardo da Vinci, quando Leonardo da Vinci escreveu no seu livro de desenho, né, que os olhos são a janela da alma. Isso é de Leonardo da Vinci. Então, nesse momento, ele utiliza isso, das fontes que ele foi bebendo. Então, acho que, por todo esse conhecimento, e olha que mais legal ainda,
pelo desconhecimento, pelo esvaziar, pelo vazio dele, ele foi preenchido com essa sapiência. Desculpe, eu só consigo te responder até aqui, mas que isso eu não tenho qualidade. Tá? Porra, fala alguma coisa, não me deixa no vazio. O cara foi... Obrigado pela risada de alguém para me ajudar, tá bom. Olívio, posso fazer uma pergunta? Não pode. Fala, algumas. Então, pelo que eu compreendi, pelos olhos, a expressão dos olhos, ele está demonstrando todo esse conhecimento que ele está transmitindo, né? Naquele momento de luz, né? Os olhos bem iluminados. Seria a expressão da alma dele. Isso. É exatamente isso. Agora, como eu não o conheci, isso é muito amplo dentro da Kabbalah, né? Quer ver? Você está me fazendo lembrar dos estudantes de Kabbalah próximos aos Pirineus. E, gente, quando a gente fala de Kabbalah, não tem uma Kabbalah só, tá? Então, o rabino cabalística de Wittenberg, tá? Do sul da Alemanha, ele estuda uma Kabbalah que é diferente daquele que estudou na cidade de Toledo. Um é Askenazi, o outro é Sefa, precisa ver os livros que eles estudaram. Então, conforme o Nilson me fala disso, me faz lembrar de cabalistas próximo aos Pirineus, por exemplo, René Le Chateau, essas cidadezinhas pequenas, tá? No caso, é mais França hoje, tá? Onde você tem ali grandes grupos templários, outros conhecimentos cabalísticos, século XI, XII e XIII, que é muito legal esse período, nos Pirineus, tá? O que divide, lembra? Que divide a França da Espanha, tá? Na parte francesa, você tem grupos ali, huguenotianos, que são bem interessantes. São religiões políticas, tá? Aonde rabinos ou estudantes de Kabbalah que descobriram como utilizar a Kabbalah para chegar a Deus. Tá? Como, Olívio? Tem exercícios. Qual que eram os exercícios desse grupo? Chorar. Vocês já choraram por um acaso? Então, vocês já se forçaram a chorar? Quando você se força a chorar, você tem que mudar algo na sua forma de pensamento. Sim? Claro que eu estou falando. Você tem que pensar em algo que te faça transbordar esse licor para que você atinja. Você tem que atingir um nível mental aonde você vai atingir o teu cerebral, onde você vai mudar a tua taxa hormonal, você vai mudar o seu batimento cardíaco, sua circulação sanguínea, e aí você transbordará esse sal, né? essa água salina, que nós chamamos de sentimento, de lágrima, né? E nesse momento que você espiritualizou isso, você começa a ascender a Deus. Isso século XII, em torno dos Pirineus, que é muito grande. Olívio precisa que grupo... Gente, aí é um complexo todo, tá? Quanto a esse tipo de conhecimento. Então, Nilson, quando a gente vai analisar os óleos de Modigliani ligados à Kabbalah, a gente tem que se debruçar sobre que tipo de óleo, os óleos que você está vendo, porque quando você vê um trabalho, por exemplo, dos diversos trabalhos da Jeanne Hébuterne que ele pintou, você vai ver que os óleos são diferentes.
Você vai pegar trabalhos dele do Max Jacob, tá? Desse judeu. Você vai ver que os olhos que ele pinta, os olhos são diferentes. Aí o que ele quis dizer com isso? Aí você tem que se debruçar nos cadernos dele, em livros dele, que vocês vão adorar o que eu vou falar agora, que não existem. Então você tem que se esvaziar e buscar um conhecimento que não existe. Imagina no momento que eu ganhei esse presente, que esses cadernos apareceram para que a minha tese fosse aceita. Porque o que é uma defesa? Defesa de tese. Eu estou defendendo algo que nunca foi defendido e que eu preciso provar, ou melhor ainda, comprovar que eu estou certo. Isso é mestrado, por isso que é stricto sensu, não é lato sensu. Por isso que é mestrado, doutorado, pós-doc, livre docência, titularidade. Imagina, livre docente, livre docere, doutor de si mesmo. Quem é doutor de si mesmo? Ninguém. Mas na academia é, né? Então, Nilson, para pegar esses olhos, eu me debruçaria, sabe aonde, cara? Em Leonardo da Vinci. Sabe aonde eu entraria para pegar isso? Existe uma história de um restaurante chamado, anota aí, cara, Três Rãs. Um restaurante chamado Três Rãs, qual ele foi um dos sócios. É uma história. Aí você vai ver o que era o alquimista Leonardo da Vinci. Olha o próprio nome dele, Leonardo, Leonhardt, coração de leão. Olha o nome desse cara, né? E esse cara, supostamente, eu acho que eu falei isso uma vez para o Charles, eu acho que nós tivemos essa conversa, que esse cara, né, Charlesinho, a gente fala de tanta coisa quando a gente conversa. Leonardo da Vinci, ele criou um óleo, na época dele, há 500 anos atrás, um óleo, tinta óleo, que a base do primeiro tipo de óleo foi o óleo de linhaça, depois se usa vários outros tipos de óleos, de azeite. Lembrando, oliveira, azeite, juntar, untar. Olha a mística judaica, cristã judaica. Né? Lembra a criança quando é batizada? Ele é untado, né? É um azeite. Então, quando você vai acender uma luz, né? De uma Hanukkah, qual que é o primeiro azeite? Por que tem que ser o primeiro, o azeite virgem, o primeiro azeite? Então, tem toda uma mística alquímica para isso. Então, Leonardo criou um óleo, e esse óleo supostamente secava em 15 minutos. Por que é muito legal pintar com óleo? Você pode fazer vários véus. Portanto, você tem no bidimensional planos. Olha que loucura! É quando você olha para o espaço à noite, o espaço sideral. Você acha que agora ele é escuro. Ele não é escuro. É o que o Sol não está presente. Que cor que é o espaço sideral? Ele não tem cor. Por falta de luz, ele parece escuro e negro. Ele não é negro, ele não é escuro, ele não tem cor, porque as estrelas estão distantes umas da outra e estão se afastando. Por isso que o universo é escuro, por causa da distância. Então, quando você vai estudar um olho, um olhar, isso a gente vai falar na quinta-feira, essa questão do universo, de treva, de luz, né? A gente vai entrar um pouco nisso, né? Quinta-feira. A gente vai pegar um outro módulo agora, tá? Um outro módulo. Então, sim, te respondendo aí diretamente, esta é a questão do olhar dele. Só que é um complexo, né? Então, se você, por exemplo, for estudar, quer ver que legal? Deixa eu ver uma pessoa bem sensível.
Mark Rothko. Você já viu alguma obra do Rothko? Você conhece esse artista? A Zilá está balançando a cabeça que sim, né? Então, o Rothko é um cara muito importante porque ele pintava plano. Por que ele pintava tom sur tom e pintava plano? Porque ele não queria enganar os observadores. Como assim? Porque, para ele, quem pintava com perspectiva enganava os outros. Porque é um artifício artificial da arte. Então, por isso que Rothko não gostava da pop art. Ele morreu em 73. A pop art já estava explodindo. Ele achava que era um descabimento a pop art, né? Porque ele foi um cara muito profundo. Não foi à toa que ele suicidou-se, né? Ele chegou no limiar dele. Eu nem diria que ele suicidou-se, né? Ele bastou para ele, sabe? Aí você tem que analisar, né? O que vão pegar o cubismo de Picasso. Quer ver? Que fala-se muito do cubismo de Picasso. Eu, pessoalmente, gosto mais do Picasso surrealista. Esse é o trunfo, né? Terça-feira eu vou dar uma aula agora sobre Giotto da Cidade de Bondone, né? Giotto é um cara muito importante porque exatamente na mudança de consciência, quando surgem as universidades. Então, quando você vai estudar, o primeiro cara que criou a enganação, ele é o primeiro cara que criou, ele foi descoberto por Cimabue, aí Giotto, né, ele fazia um círculo perfeito no seu desenho, ele cria a perspectiva, e a perspectiva é mentirosa. Por isso que Platão, que nem é o nome dele, né? O nome dele é Aristócles. Ele era chamado de Platão porque ele tinha a omoplata larga, ele era atleta, né? Então, Platão não gostava de arte. Por que não gostava de arte? Porque a arte é falsa, né? Por que ele não gostava de flauta? Porque a flauta adocicava a alma. E lembrando que a alma, para ele, é nous, para o grego. O que é nous? Conhecimento, cognose, cognos. Português, Brasil, português, latim, grego. Um dos níveis de alma, que é nous. E aí você entra nos olhos, que é a janela da alma. Gente, eu tô prolixo pra caramba, né? Tá bom. Desculpa, Nilson, é isso aí. Vai. Queria acrescentar que quando o Sol ilumina a Terra, né, quando a gente vê o céu azul, né, na verdade é a atmosfera, né? Quer dizer, não quer dizer que o Sol esteja gás claro, atmosférico. Né? O azul é um gás. Você Aí, Valmir, dá-lhe, ilude, Valmirzão. Né? Agora, você foi aluna do Valmir mesmo, hein? Eu vou marcar um almoço com o Valmir, viu? Esse é um... Val, você conheceu o Valmir? Lembranças. Ou não? Você conheceu o Valmir, né? Esse é um cara... Eu vou convidar vocês aí para uma reuniãozinha. A gente faz lá no clube um almoço, que dá para entrar no Gema, né? Mesmo não sendo sócio, quem quiser, tá? A gente pode marcar. Desculpa a minha prepotência. Eu tenho uns amigos tão legais, gente. Os caras não têm dó de falar, sabe? Eles dão presentes o tempo todo para a gente. O Valmir é um deles. Não é, Pati? Ele é um cara bem legal. Eu fiz com ele Física e Filosofia da Ciência. Era uma optativa. Magnífico. Você leu a tese do doutorado dele? Com ele e com o professor de Filosofia. O livro? Não, a tese.
A tese Eu de li o livro doutorado de dele. física. Bem legal. Gente, que mais, gente? Que mais, se a gente puder Já faz um tocar? certo tempo isso. Faz certo tempo, uns 2 meses? Tá bom. Não. Pergunta para ele há quanto tempo. Vou perguntar. Lá. Zilá! E aí? Essas histórias aí desses caras são... É que quando a gente começa... Esse é um período, né? Deixa eu ver se dá para amarrar uma coisa legal para vocês. Esse período do Modigliani, vamos pegar assim, 1890 vou ser bem chato e preciso, 1874 a 1924, onde você tem toda essa vanguarda, é muito legal. Quando você sai de um realismo, você saiu de um romantismo, foi para um realismo, vai para o impressionismo, pós-impressionismo, expressionismo. Ali você começa a pegar. Você vai para a Alemanha, onde você pega Der Brücke, a ponte, o Cavaleiro Azul. Você vai pegar o que acontece na França, na Espanha. É uma bebedeira de conhecimento. Quando você pega o expressionismo alemão, quando você pega exatamente de 1913, 14 até o final da Primeira Grande Guerra, você começa a beber de uma fonte ali. Ali, no caso, você vai pegar psicanálise, física, você vai pegar eletricidade, o descobrimento, portanto, dos átomos, não os átomos gregos, mas o átomo desse período, Ernest Rutherford, princípio da incerteza, aí já é 1927. Você tem toda uma mudança de consciência, e aí você pega isso para comparar com Giotto de Bondone, há 700 anos atrás, quando surge a perspectiva na arte. E são perspectivas. Quando surge o abstrato, com Kandinsky, tá? Você começa a perceber ali que ele pintava notas musicais. Então, é uma outra perspectiva. E tudo isso que acontece na arte está acontecendo primeiro dentro do ser humano. Então, esse período de Modigliani em Montparnasse, em Montmartre, olha o nome. Montparnasse. O que quer dizer isso? Monte Parnaso. O que é esse Monte Parnaso? Já se perguntaram por que esse bairro em Paris hoje se chamou Montparnasse? Porque lá era um local de culto, onde você tinha mulheres que faziam culto a Parnaso na Grécia. Aí você pega Montparnasse, você pega Montmartre, o Monte da Mãe. Que mãe é essa? São locais da antiguidade dos francos, gauleuses, celtas. Então, estão entendendo a bebida que a gente tem? A mistura disso tudo? Quando você tem o surgimento aí de olhar para o céu e fazer cálculos, né? Então você percebe que as 3 pirâmides têm a ver com o cinturão de Órion, Alnilam, Mintaka e Mintaka. Então você começa a perceber a união de todas essas formações ou informações, né? Por isso que a gente tem que ter grupos. Sozinho não dá. É importante ficar sozinho para perceber o quanto que a gente tem que ficar vazio para ser preenchido.
É muito importante poder ficar sozinho. Mas, sem amigos, a gente não caminha. Verdade. Não é possível. E se a gente acha que sabe bastante, olha para o lado. Olha para o lado. Tá? Não, tem dia que eu preciso falar que eu sei bastante. Que aquele dia está difícil manter o corpo alto. Né? Então, vou brincar comigo. Né? E tem dia que você tem que saber que não sabe. Bem, tá bom, gente. Eu já estou entrando no pessoal. Aí já fica meio... Né? Eu sou assim. Tá? Aí já é chato. Aí é chato, aí é chato, aí é chato. Aí entrar na primeira pessoa é complicado. Bem, eu espero ter trocado com vocês hoje. Tá? Ah, meu livro, muito bom. Modigliani é muito bom, Zila. A sua visão sobre a forma com que você traduz, a sua visão dele foi muito interessante. Muito interessante. Minha querida amiga, eu tenho problemas com isso dentro da academia, tá? Então, essa visão aí, vocês, por favor, essa mistura... Bem, ele era um judeu, eu sou judeu, então eu busquei do conhecimento cabalístico e provei isso, provei. Então, Zila, eu tenho vários colegas que entram nessa dúvida, né? Quer ver, por exemplo, onde tem que tomar cuidado, Zila? Quando eu trago um Olívio Guedes, traz um Modigliani cabalista, eu não posso tirá-lo do mercado. Ele custa 172 milhões de dólares. Ele é um artista, por si só, grandioso. Só que aí nós aqui estamos estudando por que ele se tornou grandioso. Por causa de todo esse conhecimento. Mas a maioria das pessoas nem quer saber disso. Gente, hoje é sábado à noite. Olha nós aqui. Não é mágico isso? Eu acho mágico. Tá? A gente poder ter essa troca, sei lá que horas são agora já aí. Né? Então, a gente está podendo fazer isso. Né? Que para algumas pessoas, isso é insuportável. Né? Essa busca desse conhecimento. Né? Então, é muito legal. Então, mas lá, para nós é muito legal, né? Ter um cara desse do lado, né? Ter um Modigliani, assim, a gente poder beber dessa fonte. E eu gosto de ver um cara como o Nilson aqui com a gente. Gosto muito, viu, Nilson? É bom ter um cara como você, sabe? Tá com a gente. As tuas perguntas eu gosto porque elas são complexas, sabe? Eu gosto que você gosta de me chutar pela lateral. Isso é muito legal, cara, sabe? Porque tem coisa que eu não sei, meu querido amigo, sabe? É bem legal. Vou contar um pouquinho para você. Ah, não, é muito legal, é legal. E acredite, eu gosto de não ter resposta, sabe? Você me faz ficar vazio. E ali o garçom vem. O garçom é um cara bem legal, viu? Tratem de cuidar bem do garçom. O garçom é um cara sensacional. É ele que nos serve. Todas imagem bonita. Não é? Zila? Imagem bonita, Olívio. Muito bonita. O cara nos serve. Olha que legal, cara. Eu sei que ele tem que pagar as contas, mas ele nos serve. Agora, vamos transcender com isso? Aí eu já não me aguento. Aí eu já não consigo me aguentar. Você ri, né? Mas você já sacou, né? Aí eu não consigo aguentar. Aí já não dá mais. Tá bom, gente? Tá ótimo, Olívio. Muito obrigado, foi ótimo. Nada. É um prazer estar aqui trocando e encerramos essa nossa mostra, graças ao meu querido Barbicha, que está ali. Barbicha não é o Nilson agora, que o Nilson vai bater em mim. É o Val mesmo. Vocês viram que o Val ele passou um gelzinho no cabelo. Olha lá. É Gomex. A Gomex. Gomex usava o meu pai. Você passou o Gomex mesmo? Meu pai usava o Gomex. Ainda tem?
Não, é brincadeira. Acho que não tem, não. Acho que não tem. Tem, Val? Tem? Não. É que eu estava lendo uma matéria essa semana de um artista, ele estava falando isso, que só entrava num palco com Gomex. E aí eu disse, pô, que danado é o Gomex. Aí eu fui entender que era brilhantina, mas brilhantina na minha época. Hoje eu acho que é brilhantina, não é? Se eu falar para o meu filho que é brilhantina, ele também não sabe o que é. É gel. Eu acho que nem gel para eles. É o gel. É o gel. Você vai falar sobre a próxima... Fala você tem material aí? Fala, Não, você. Se eu falar muito, eu fico emocionado. Você sabe que nós dois somos apaixonados, então não vai... Nós dois somos apaixonados e vocês estão vendo dois chorões aqui. Mas você tem material aí. Também parabenizar os dois pela grande mostra. Tive a oportunidade de visitar. Não tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, mas foi muito boa a mostra. Aprendi muito, questão de organização, a parte técnica, tudo. Estou de parabéns. Esse é o nosso... Tá vendo? Mais vezes. Olha o que o Nilson está falando. Eu vou traduzir o que ele falou. Gente, por isso que a gente não pode fazer sozinho. Gente, por isso que tem que ter time. Gente, que legal que vocês trabalham todos. Não é isso que você está falando, meu caro amigo? É o time. Nós temos um time muito legal lá. É como o Ricardo que faz todo... Vocês estão vendo esse fundo do Val? É o Ricardinho que faz, olha lá. Tem todo um time nosso, sabe, gente? Gente, sozinho nunca. Não tem que ficar sozinho para se entender. Mas é a interdependência que faz criar as coisas, né? Isso é o legal da vida, né? Isso é o bacana. Tá bom. Bem, então, quem quiser, nós vamos estar juntos na quinta-feira, à meia-noite. Me corrige, Val. Às 18 horas. Tá bom. Fuso horário da Califórnia. Fala um pouco, Val. Fala. Fala, chato. Vai. Imagina. Você tem um bom banner aí? Você quer mostrar o banner? É o banner que você está mostrando. É esse aí que está atrás do Val. Nós vamos iniciar, né, com o título Surge o Universo. Aí, Valzão. Mas fica junto, Val. Eu prefiro você na frente, Val. Esse é o universo. A gente vai começar por ele numa prepotência de não pega não. Tudo, tá bom? Obrigado, e essa vez agora, eu sei que só estamos nós aqui, mas eu vou depender muito do público, tá bom? Eu sei que eu sou um falante, mas essa vez agora esse quarto módulo é um módulo de interdependência, onde vocês vão ter que me cutucar mesmo e para criarmos diferenças, indiferenças, acertos e erros, preenchimentos e vazios durante os nossos encontros, tá? Porque nós vamos falar de complexidade. E complexidade não fecha, que é a vida. A vida ela não é simples, ela é complexa. Por ela ser complexa, ela é simples, né? Essa é a sacada, né? Bem, gente, bom sábado, um bom... Obrigado, muito obrigado a você e a Val. Muito obrigado, Val. Val, te amo, Val. Tem aí você, Bom final de semana. Bom final de semana. Muito bom. Bom final de semana. Tá aí, ó. É isso aí. Pessoal, um bom final de semana. Beijo para todos.